Bom, dando continuidade aos trabalhos de máquinas térmicas 1 do professor Felipe Centeno, hoje quem estará apresentando será o grupo de Marcos Vinícius, Souza de Oliveira Carvalho e Pedro Lucas Silva de Santana. Partindo então para o tema do trabalho, que é referente a turbomáquinas térmicas, o mesmo tem como explorar os princípios e funcionamentos e os principais componentes de turbomáquinas térmicas, um foco especial em turbinas a gás, de forma que essas turbinas a gás e a vapor praticamente transformam o calor em energia, e também iremos conhecer os principais fabricantes nacionais. E praticamente o objetivo do vídeo é explicar os conceitos e aplicações e também dos fabricantes de turbomáquinas. E praticamente o funcionamento detalhado dessas turbinas tem uma análise, baseada em compressores axiais ou centrífugos, através de câmaras de combustão, regeneradores, refrigeradores, turbinas de ação e reação, além de sistemas auxiliares, como motor de arranque e arremessador. E na segunda parte do trabalho, como mencionei antes, vamos falar sobre o estudo aprofundado nas principais fabricantes de turbina a vapor do Brasil, como a Energia Metalúrgica, WAG, Siemens Energy e Vortex. Cada empresa é analisada quanto ao seu portfólio de turbinas, que é a quantidade de turbinas a qual fornece, assim como a faixa de potência delas, catálogos, tipos de operação, condensação, compressão e extração, além de parâmetros de projeto de aplicação industrial com foco nas soluções voltadas à biomassa, cogeração e geração distribuída. A partir então da introdução, teremos turbinas a vapor, os componentes de uma turbina a gás, no ramo geral, os componentes essenciais, assim como os principais fabricantes de turbina a vapor no Brasil e seu portfólios, como a Energia Metalúrgica, WG, Siemens Energy e Vortex, assim como as conclusões e referências. Partindo então, as turbomáquinas são praticamente segmentos rotativos, acionados por turbinas que apresentam ampla gama de aplicações no mundo civil, industrial e militar, entre as mais conhecidas são as turbinas a vapor e a gás, os compressores centrífugos e axiais e os turbogeradores. E neste trabalho abordaremos especificamente os principais fabricantes de turbina a vapor no Brasil. Praticamente a primeira turbina surgiu há cerca de mais de 150 anos e praticamente foi fruto de avanços de motores térmicos. Praticamente desse equipamento, a energia é liberada em forma de combustão, a mesma é aproveitada diretamente em gases quentes expandidos sobre as paredes de um rotor, de modo semelhante ao vapor de turbinas a vapor. E praticamente o maior sucesso tecnológico foi devido à Segunda Guerra Mundial, praticamente devido a suas consequências, necessidades de novas tecnologias vieram devido principalmente à utilização da aviação, praticamente demandou de cada vez mais aviões potentes, mais velozes e praticamente turbinas mais potentes também foram desenvolvidas. E após esse conflito, a aplicação dessas turbinas se consolidou praticamente em usinas, instalações de geração de potência. E mais recentemente, o desenvolvimento de ligas metálicas avançadas que são capazes de conter praticamente temperaturas superiores a 500 graus Celsius, que praticamente permitiu projetar modelos modernos com maior eficiência e durabilidade. Praticamente essas turbinas a gás operam conforme o modelo termodinâmico do ciclo Brayton, que praticamente é um processo termodinâmico de 4 etapas, que envolve compressão isentrópica, adição de calor isobárico, expansão isentrópica, rejeição de calor isobárico, e no ciclo ideal o ar é comprimido, misturado com combustível e queimado no combustor. Expandindo então é uma turbina que aciona compressão entre uma potência e outra. Como vocês podem ver, essa figura 1 relata um pouco disso, principalmente os diagramas de pressão e vazão, assim como os diagramas de temperatura e entropia. Como vocês podem ver no gráfico de temperatura e entropia, do primeiro estado para o segundo estado, a gente consegue ver que é um estado totalmente isentrópico, que não tem variação nenhuma da entropia, apenas sim da temperatura. Logo após disso, tem um salto para o estado 2S', praticamente, que é o estado de eficiência isentrópica. Após isso, temos uma expansão, a saída da turbina, que praticamente tem o estado 3, que no caso tem um balanço aí que aconteceu. Logo após isso, temos a entrada do compressor, que no caso a saída do compressor, que sai praticamente do valor 4, que é no caso também isentrópico, onde acontece a expansão do compressor, logo após volta para o estado 1. Praticamente é um arranjo geral, dessas turbinas, constituída por uma carcaça, geralmente dividida longitudinalmente, para facilitar a montagem e desmontagem que abriga
sistemas de pás fixas ou distribuidores de extratores e praticamente o rotor com pás em sua periferia é a parte móvel sobre o qual o vapor incide de forma de velocidade de direção. Vale ressaltar que para cada tipo de turbina tem que ser um rotor específico para que o mesmo desempenhe sua função no qual é escolhido o projeto. Logo, essas pás e suas periferias terão também angulações distintas para cada uma ser adequada para a sua devida situação. E os componentes essenciais são um compressor de ar, que é a turbina de gás pode ser dos tipos de compressores de ar centrífugo ou axial. Ambos os modelos apresentam difusor. Geralmente, os compressores de turbinas a gás são projetados com múltiplos estágios, como dito antes. Essa configuração praticamente dá vantagem porque permite a inclusão de resfriadores intermediários, e esses resfriadores também visam trabalhar para reduzir a temperatura do ar entre cada etapa de compressão, que por sua vez melhora significativamente o rendimento geral da instalação. E nessa figura 2 a gente consegue ver isso de uma maneira melhor, que praticamente uma vista esquemática aí do compressor centrífugo. Praticamente dá para mostrar o rotor dele aí, as hélices e a angulação delas, onde a gente tem o rotor, difusor e a entrada de ar. Um pouco mais abaixo na figura temos o compressor axial, estamos para a turbina, onde a gente consegue ver onde está o rotor e o difusor. Partindo então para o próximo item, que é referente à câmara de combustão, onde praticamente a gente pode classificá-la como simples ou múltipla, que nesse caso as múltiplas são invariavelmente tipo tubular, enquanto as câmaras simples podem apresentar configuração tubular ou anular. E praticamente todos esses modelos podem ser construídos em orientação horizontal ou vertical. E dessas as câmaras horizontais são instaladas ao redor da turbina, enquanto as verticais são montadas lateralmente em relação ao corpo da turbina. E por sua vez, a câmara de combustão desempenha diversas funções fundamentais para o funcionamento da turbina, entre elas pulverização do combustível, vaporização dele, a mistura e a combustível, ignição e queima de mistura, assim como a diluição dos gases resultantes da combustão. Assim também como vale destacar que essas operações não ocorrem em regiões claramente separadas dentro da câmara, onde há sobreposição e transição entre os processos de forma contínua e integrada. E praticamente quanto à compatibilidade entre compressores e as câmaras, são mais adequados compressores centrífugos, enquanto as câmaras anulares se ajustam melhor com compressores axiais, de forma que favorecem a dispersão uniforme de fluxo de ar ao longo do perímetro da câmara. Logo, a gente consegue dar uma visualizada na figura 4, que é uma ilustração de uma câmara de combustão tubular, onde, como vocês podem ver, entrada de ar ali, né, e a saída de gases de combustão, praticamente, onde passa pelo injetor e o mesmo passa por dentro da turbina, ou no caso, câmara de combustão. A turbina a gás, praticamente, ela é provavelmente dita por apresentar a configuração axial ou radial, sendo a versão axial mais amplamente utilizada em aplicações industriais e aeronáuticas. As turbinas axiais praticamente possuem construção semelhante à das turbinas a vapor e são compostas por estágios alternados de pás fixas, nos casos extratores, e móveis e rotores. Podem operar segundo os princípios de ação ou de reação. E nesse caso, as turbinas de ação, a expansão de gás ocorre principalmente nos extratores, com pás móveis, apenas convertendo energia cinética de fluxo e trabalho mecânico. Já nas turbinas de reação, tanto os extratores quanto os rotores contribuem para a expansão de gás, resultando assim em uma distribuição mais equilibrada e da transformação de energia e geralmente maior eficiência de regimes contínuos de operação. Por sua vez, as turbinas radiais, embora não sejam tão comuns no ambiente, principalmente no ambiente prático, na vida do real, são utilizados em mais menor porte, em condições específicas, praticamente, depende do projeto. E às vezes oferece uma construção mais compacta e robusta, realmente adequando a certas aplicações como microturbinas e turbocompressores. A gente consegue ver um exemplo disso, de uma parte mais robusta, que é praticamente um rotor de uma turbina Siemens, das Siemens, que praticamente tem uma potência de 12 megawatts, e esse momento é o custo de montagem dela até a sua utilização. Partindo então, né, para a próxima parte, que é o trocador do calor, que no caso é o regenerador, né, ele praticamente serve como um trocador de calor, como já foi dito, para que seja resfriado o calor que gera dentro dessa turbina, praticamente para melhorar a eficiência térmica do sistema.
Praticamente, esses geradores são dispositivos usados para aquecer o ar proveniente do compressor antes da sua entrada de compressão e da câmara de combustão, aproveitar praticamente o calor residual contido nos gases de escape dessa turbina, e praticamente essa recuperação contribui significativamente para o aumento de rendimento do sistema, uma vez que ela reduz a quantidade de combustível necessária para atingir a temperatura de combustão desejada. Além de que a construção é semelhante aos dos radiadores convencionais, praticamente consistindo em dois fluxos, um quente e um frio. Claro, são separados por superfícies condutoras de calor, e essa transferência térmica ocorre dessas paredes, permitindo que o ar comprimido absorva parte da energia térmica dos gases da exaustão, sem que haja mistura entre os fluxos. E esses geradores, por sua vez, podem ser classificados de acordo com sua geometria construtiva, sendo os principais tipos: tubular simples, que é composto por tubos retos ou curvos, com passagem de um dos fluxos por dentro dos tubos e o outro ao redor deles, assim como tubular chicanas, né, que é incorporada de defletores internos, que aumentam a turbulência e, consequentemente disso, a eficiência de troca térmica. Assim como as placas onduladas, que utilizam placas metálicas em forma de ondas para aumentar a área de contato térmico, favorecendo assim a transferência de calor em sistemas compactos. E praticamente esse tipo de dispositivo é amplamente empregado em turbinas a gás estacionárias, especialmente em sistema de cogeração e ciclos simples, como forma de melhorar a eficiência térmica global. Partindo então para os refrigeradores, e praticamente o calor gerado, né, durante o processo de compressão, bem como o calor residual remanescente de gases em passagem do trocador de calor, é removido nos refrigeradores. Esses dispositivos têm a função de resfriar o ar ou os gases, né, no caso turbinas a vapor, no caso do ciclo Bright, são gases, antes de sua recirculação por descartes, contribuindo assim para o equilíbrio térmico do sistema e evitando superaquecimento dos componentes. Por sua vez, a superfície de troca térmica desses refrigeradores é geralmente composta por tubos com aletas helicoidais, que necessariamente aumentam significativamente a área de contato entre o fluido quente ou ar e gás. E praticamente esse fluido refrigerante, geralmente a água, percorre o interior dos tubos, enquanto a corrente de ar quente flui é extremamente perpendicular aos tubos, dentro de uma carcaça que abriga todo esse conjunto. Esse arranjo favorece praticamente uma troca eficiente de calor entre esses fluidos, que seja resfriado de forma eficaz, antes de seguir para a próxima etapa do sistema a ser descartada, onde os refrigeradores são essenciais em ciclos regenerativos, onde o sistema com múltiplos estágios de compressão ou em turbinas a gás operam sob condições severas, garantindo uma segurança operacional de maior eficiência térmica. Esses equipamentos auxiliares eram o motor de arranjo, como eu tinha falado ele um pouco mais cedo, praticamente é um motor elétrico de indução, responsável por acionar mecanicamente o compressor da turbina a gás durante a partida do sistema. Praticamente a função é fornecer uma rotação inicial necessária para comprimir o ar e permitir as condições mínimas para a ignição da mistura ar-combustível, e praticamente o processo se estende até que a turbina alcance aproximadamente 60% de sua rotação nominal, que praticamente é a rotação dada em projeto. A partir disso, a combustão passa a sustentar o funcionamento do conjunto e a própria turbina assume a tarefa de movimentar tanto o compressor quanto o gerador, dispensando o motor de arranque. Consigo, com isso, o acendedor, o dispositivo dela, que é praticamente colocado no interior da câmara de combustão. O acendedor é responsável por iniciar a queima da mistura de ar combustível durante a fase de partida. Ele é geralmente composto de um injetor auxiliar, como vocês poderão ver naquela foto mais no início, assim como posicionado de forma inclinada em relação ao injetor principal, que praticamente é acionado eletromagneticamente, além de uma vela de ignição. Este conjunto praticamente é formado de chama piloto, necessária para estabilizar a combustão, principalmente no início do funcionamento da turbina. Então, partindo para o próximo tópico, temos o tópico que é referente aos princípios principais fabricantes de turbina a vapor, e no Brasil e seus portfólios, né? A NG Metalúrgica é um exemplo delas, realmente é conhecida como uma das maiores e mais antigos proeminentes fabricantes brasileiros de turbinas industriais, com uma trajetória de mais de 80 anos de experiência. Praticamente ela foi fundada em 96 por Narciso Goben e sua família, que praticamente a empresa consolidou sua atuação em variados segmentos industriais, incluindo açúcar, álcool, papel, celulose, química e petroquímico.
Além de que a empresa opera com praticamente tecnologia própria, a mais também de estabelecer de acordos de cooperação tecnológica com companhias de expressão global, como a WHL em Inglaterra, desde 1986, assim como essa abordagem também é uma estratégica, né, combinar conhecimento local, no caso do Brasil, com a aquisição de novas tecnologias avançadas de parceiros internacionais, que é fundamental para a competitividade da energia metalúrgica. Além de que essa colaboração facilita, né, a entrada de segmentos do mercado de trabalho, também aumenta a demanda de performance, mas também posiciona a empresa para atender persistentes necessidades brasileiras de geração de energia de biomassa, uma fonte muito confiável, né, no país. Dessa forma, o portfólio, né, de turbinas a vapor, oferecidas praticamente entre a energia metalúrgica, oferece um portfólio de condições de exaustão, no caso a turbina fabrica turbinas de contrapressão e de condensação, que no caso adapta a necessidade de processo de geração de energia elétrica, assim como extração, né, as turbinas podem ser fornecidas com ou sem extração controlada, que permite o fornecimento de vapor para os processos industriais. Os estágios, né, predominante do estágio, o que contribui para uma maior eficiência na conversão de energia. No entanto, a empresa também menciona séries de DSE, estágio, para modelos de DSE 400 e DSE 180. E os parâmetros de entrada, né, da turbina são projetados para operar com vapor de baixa, média ou alta pressão. Praticamente demonstram uma flexibilidade maior, né, para diferentes configurações de processos. As potências dessas turbinas fornecidas por essa fabricante da energia metalúrgica praticamente tem uma capacidade de potência de 3.000 kW a 80.000 kW. Partindo então para a WEG, que é uma empresa global de equipamentos eletrônicos, com uma atuação abrangente, né, que inclui motores redutores de acionamento elétricos, geradores e transformadores no setor de energia. A WEG oferece soluções completas e integradas para a solução de energia e vapor de acionamentos mecânicos, fabricando e instalando turbinas a vapor. De forma que, com o passar desse tempo, praticamente a evolução das turbinas tende a aumentar, queira que não, algumas empresas precisam se adaptar para isso. A WG é um exemplo disso. A mesma se destaca pela prestação de serviços como engenharia reversa, repotenciamento e modernização, além de que as equipes são bastante dedicadas ao atendimento. A estratégia, né, da WG é fornecer soluções completas, integradas e particularmente relevante para projetos de geração distribuída, onde os clientes buscam pacotes unificados para simplificar implementação e operação. Principalmente seu foco principal é em biomassa e outras fontes de vapor, reflete o alinhamento com a busca brasileira por energias renováveis e sustentáveis, no caso. E praticamente o portfólio dessas turbinas são oferecidas e classificadas da seguinte forma: da linha TM Flex, que no caso é uma turbina de contrapressão de estágio com tecnologia de ação, e a potência praticamente de 5 MW de potência. E os parâmetros de entrada são: opera as condições máximas de 45 bar e de pressão de 450 graus e a temperatura de vapor de emissão. E a aplicação para um instrumento compacta, né, ideal para acionamento de geradores de pequeno porte e equipamentos mecânicos como compressores, bombas e moendas, que tem sido utilizado em projetos de geração distribuída e, a partir disso, de biomassa, como os turbogeradores de até 2 MW, e as linhas praticamente TME e TME. Turbinas de contrapressão de multistágio, com tecnologia de ação, no caso, podemos até 20 MW de potência, e praticamente suas condições de entrada operam até 45 bar, uma de pressão e 450 de temperatura de vapor de emissão. As aplicações delas são desenvolvidas principalmente de geradores de energia elétrica, compressores de bombas e moendas. As linhas TMCA e TMCE, no caso, são turbinas de multistágio, com tecnologia de ação, que geram até 25 MW de potência, que operam com uma pressão até maior do que as outras, né, de 70 bar, e uma pressão de vapor de emissão de 530. E sua extração praticamente é disponível com ou sem extração controlada. E as suas aplicações são em centrais termoelétricas, a vapor de plantas, açúcar, etanol, assim como papel, celulose e petroquímicas. E suas fontes de vapor da WEG podem operar como vapor proveniente de diversas fontes, como biomassa, biogás, gás natural. Partindo então para a Siemens Energy Brasil,
que é a Liga Global de Engenharia Elétrica e Eletrônica, com a presença muito significativa no Brasil. E tem um portfólio bem abrangente de turbinas a vapor. No caso, a turbina tem mais de um século aí de desenvolvimento contínuo de engenho de turbina, com mais de 120 mil unidades entregues e 8 mil em operação mundialmente. No Brasil, ela atualmente possui complexo industrial em Jundiaí, São Paulo, onde fabrica componentes de turbogeradores e praticamente demonstra sua capacidade de produção local. Essa capacidade de combinar sua expertise global com a fabricação local é um fator determinante para a atuação de projetos de alto valor e complexidade. No caso, a empresa forneceu os maiores turbinas a vapor já fabricadas no Brasil para a indústria de papel e celulose, no caso é a celulose rio-grandense, que praticamente eles tiveram uma capacidade de 100,5 megawatts até 192 megawatts. Praticamente são de geração e distribuição de energia e de sua capacidade da Siemens Energy, atende às expansões industrial, de grande porte, infraestruturas energéticas estratégicas, frequentemente com foco em alta eficiência e autossuficiência energética para o cliente. O portfólio dela, né, por ser bem vasto, ela utiliza vapor utilitário, né, com potências de 90.900 megawatts. São autorizados em usinas a vapor convencionais, nucleares e ciclo combinado. A SST 3000, que é no caso um dos aviões mais compactos, composto por cilindro, escape axial para ciclo combinado, com pressão de 177,600 graus, com reaquecimento de 610. A SST 4000, para ciclo combinado sem reaquecimento, de 100 a 500 megawatts, com pressão de 105 bar e temperatura de 565 Celsius. A SST 5000 apresenta praticamente de 120 a 700 megawatts de potência e eficiência superior a 64%, em onde pode existir uma entrada de pressão entre 177 a 260 com temperatura de 565 a 600 graus Celsius. No caso, a SST 6000, no caso é outra turbina, né, com eficiência superior a 43%, onde 48 com reaquecimento duplo, umas pressões variando em 330 bares e 610 com reaquecimento em 630, permitindo assim muitas extrações até 10 estágios, onde é muito modelo, né, fabricado no Brasil por tecnologia de escape axial que foi fornecido para a CMPC com 100,5 megawatts de potência, além de uma turbina de contrapressão de 92,5 megawatts. Temos também a SST 9000, onde temos 1000 a 1900 megawatts, projetada para usinas nucleares, reatores avançados de água pulverizada. Ao longo disso também temos a SST 400, que ela opera até 600 megawatts, que é uma turbina de carcaça única, com acionamento engrenado ou direto, que permite até 4 estações controladas, não é controlada, a aplicação de CCP, biomassa e recuperação de calor. Praticamente a inovação, né, da Siemens Energia se destaca por inovações como o Steam 4.0, onde essas turbinas para condições de vapor supercríticas de Ciator, e os conceitos de usinas flutuantes com turbina a vapor. Por fim, temos a Vortex, né, que é a empresa brasileira sede do Sertãozinho, São Paulo, que atua em todo o território nacional, oferecendo soluções industriais em geração de energia. A empresa se especializa na fabricação de turbinas a vapor robusta, projetada para geração de energia industrial, os processos demandam tanto tempo de energia elétrica quanto térmica. As vantagens de a turbina incluem alta eficiência e alta rotação em relação à potência de tamanho favorável e baixa necessidade de nutrição. Muita Vortex atende a
a setores como petroquímico, alimentício e sucroenergético, além da fabricação. A empresa oferece uma gama de serviços como reforma, repotenciamento, modernização do retrofit e equipamentos, o que é crucial para otimizar e estender a vida útil de parques industriais existentes. A especialização delas são projetos customizados, que permitem soluções completas e integradas, demonstram sua capacidade de adaptação às necessidades específicas de cada cliente. O foco da Vortex, por sua vez, é em turbinas de contrapressão para processos industriais de cogeração, especialmente em regiões com forte presença do setor sucroenergético como Sertãozinho, indica uma especialização em soluções de energia combinada para a indústria de médio e pequeno porte, onde o portfólio de turbinas oferecidas e classificação, basicamente então entre contrapressão, né, que é as modelos de potência, parâmetros de entrada, onde tem extração e aplicação, de forma que a Vórtice também oferece turbinas a vapor de condensação, turbinas rebaixadoras de pressão e turbinas para microenergia. Um catálogo detalhado de especificações técnicas completas para todos os modelos não está mais disponível, né, nas fontes de pesquisas, porque caso praticamente um contato direto com a empresa para poder ter essas informações. Dando conclusão então, as turbomáquinas térmicas praticamente representam uma tecnologia mais versátil e robustas para a conversão de energia térmica e energia mecânica e elétrica, com aplicações que vão desde a aviação até a geração de energia em larga escala. A evolução histórica das turbinas a gás a vapor, impulsiona por avanços de metalúrgica de combustão e controle eletrônico, permitiu a criação de sistemas cada vez mais eficientes, confiáveis e adaptáveis a diferentes fontes de calor, incluindo alternativas renováveis. E nessas, as principais fabricantes, como a NG, WG, Siemens e Vortec, evidenciou a capacidade da indústria brasileira em desenvolver soluções competitivas para diversos segmentos industriais, com ampla variação de potência, pressão e temperatura, destacando-se então o processo, também o papel das turbinas projetadas em cogeração, que alinham a eficiência energética, redução de impactos ambientais, concluindo-se então que a integração, né, de tecnologias como regeneração de calor, combustão de biomassa, usos de turbina de contrapressão, é uma modernização dos sistemas auxiliares, praticamente a eficiência de sustentabilidade no Brasil, e é um processo energético do Brasil. O fortalecimento praticamente dessas indústrias nacionais turbomáticas é aliado a políticas públicas e estratégias de inovação, que é vital para o desenvolvimento de uma matriz energética mais limpa e resiliente e eficiente no nosso país. Com isso, eu finalizo a apresentação referente a turbomáquinas térmicas, onde a gente consegue visualizar até o momento que essas turbinas praticamente transformam, né, energia mecânica em energia elétrica. Obrigado por assistir até aqui.